Bem, pessoal, vamos de BTC nessa terça-feira, 15 de março, agora na Espanha, meio-dia e 8, no Brasil, 8 e 8 da manhã. Gente, a BTC basicamente segue desenhando aqui essa perda de amplitude movimentacional na esteira dessa grande cunha triangular. A gente agora está com uma certa dificuldade de transpassar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner. Isso tem relação com essa visita aqui que a gente fez se aproximando da VWAP mensal na madrugada de 14 para o dia 15. A gente chegou a fazer a máxima em 39.947. A gente quase bateu 40 mil. Então a gente se aproximou da VWAP mensal e as ordens de venda acabaram se impondo. Muita gente realizou lucro ali na proximidade da VWAP mensal. Então a gente segue desenhando basicamente essa grande figura triangular que vai redundar muito provavelmente numa explosão ascendente. No gráfico semanal a gente tem essa visão mais clara, a gente segue acumulando nesse grande retângulo acumulacional que vai acabar libertando em algum momento, alforriando a BTC para essa pernada espasmódica em direção a no mínimo 80 mil dólares. A BTC tem esse padrão de promover uma figura triangular, acumulação e explosão. Vocês vejam aqui, ó, a gente promoveu um triângulo de acumulação, uma explosão espasmódica. Aqui também, ó, foi um grande triângulo de acumulação sucedido por uma explosão espasmódica, e é isso que vai acontecer. Gente, depois do Parlamento Europeu ter barrado a moção de restrição de mineração de BTC, que poderia inclusive redundar na proibição da BTC na zona do euro, agora, além de ter reafirmado a legalidade da mineração de BTC, mesmo diante dessa bizarra crise energética que a zona do euro está vivendo com o petróleo, com o óleo e o gás natural russo barrados, a gente também está percebendo que os entes estatais, além de vislumbrarem essa nova realidade que é as transações cripto, não só através de BTC, cuja mineração foi legalizada, foi avalizada pelo Parlamento Europeu, mas a gente também está vendo a evolução dos entes estatais europeus na repressão da criminalidade usando as redes. Então agora a Universidade de Cambridge está desenvolvendo um caminho para se rastrear as transações. Lembrando, gente, que existem misturadores de transações cripto que impedem os órgãos de repressão criminal de rastrearem essas transações. Vocês sabem que existem mais public addresses nas blockchains do que átomos no universo. Então é praticamente impossível a gente rastrear uma transação cripta que é objeto de um mixer, né? Que é um misturador de transações. Então agora a Agência Criminal do Reino Unido ela quer regulamentar esses misturadores de transações criptográficas, e a Universidade de Cambridge está criando um caminho para que os órgãos de repressão criminal possam efetivamente identificarem o caminho do dinheiro criminoso. Então, quando um website, por exemplo, é criptografado de forma criminosa através de hackers, e esses hackers pedem um resgate para liberar o código para descriptografia do site, né? Então, o site é sequestrado, todo o código do site é criptografado, e para você desencriptar o site, você precisa de uma chave de desencriptamento. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça no Brasil, há uns meses atrás. E o caminho, e eles pedem um resgate através de um endereço cripto gerado de forma randômica num misturador, que é o que a Agência de Repressão Criminal dos Estados Unidos está querendo regulamentar, e eventualmente vão até proibir misturadores de transações cripto. Então o sujeito pede o resgate através de um endereço randômico gerado por um misturador que, de forma aleatória, vai receber numa DeFi esses ativos e vai gerar um outro address que vai acabar mandando para o address do criminoso. Esses misturadores acabam impedindo a visualização com uma certa clareza do caminho do dinheiro. Então vocês vejam que os entes estatais, ao regulamentar
ou até criminalizar os misturadores, vão acabar criando uma maneira fácil de identificar o caminho do dinheiro criminoso. Ou seja, vocês vão percebendo que não só os cidadãos vão se valendo do mundo cripto, não só para proteção patrimonial em termos de hedge contra a inflação, mas também agora os entes estatais vão se adaptando na repressão criminal que usa o mundo cripto para finalidades ilícitas. Então, exatamente como um carro que pode ser usado para transportar uma família para passear, mas também pode ser usado para um homicídio, as blockchains, da mesma maneira, podem ter uma finalidade lícita ou uma finalidade ilícita. E tudo isso vai sendo objeto de adaptação pelos entes estatais. Isso é muito bom para o mundo cripto. Vocês não têm noção do impacto positivo que é esse tipo de desenvolvimento por universidades que acabam se associando a entes estatais e colocando o mundo cripto dentro de uma aura de legalidade. Porque é tanta notícia com viés criminoso e ligado ao mundo cripto que quando a gente vê um desenvolvimento desse para repressão e busca de produto de atividade criminosa através de programas que rastreiam o caminho do dinheiro no mundo cripto, isso é muito bom, porque coloca a criptografia numa aura de legalidade e acaba minando os argumentos de quem eventualmente possa se posicionar contra a criptografia. Gente, essa crise de hiperinflação do Ocidente, do Ocidente, que eu digo zona do euro e Estados Unidos da América, ela não é, assim, de fácil solução como alguns economistas estão propalando. Eu hoje estava lendo um economista na Bloomberg equiparando essa crise de hiperinflação à crise vivenciada pelos Estados Unidos no final da década de 70, quando o então presidente do Federal Reserve, o Paul Volcker, ele aumentou absurdamente as taxas de juros dos Estados Unidos, gerou uma recessão brutal, inclusive grandes fábricas de automóveis que não conseguiam vender os seus automóveis enviavam as chaves dos carros não vendidos para o Volcker lá em Washington. E houve uma tratorada, inclusive, cercaram com tratores a sede do Federal Reserve no final da década de 70, começo da década de 80, em Washington, justamente porque os produtores não conseguiam vender a sua produção. Só que essa crise, ela tem um viés um pouco mais sério do que a crise da década de 70. Justamente porque no final da década de 70, o Volcker aumentou as taxas de juros, mas ele conseguiu também frear os custos de produção norte-americana, que na época os Estados Unidos eram a grande nação próspera do planeta, meio que de forma isolada, onde o custo de produção era naturalmente alto, porque o PIB per capita era muito alto. E o Nixon ele reativou os laços diplomáticos com a China e transformou a China no verdadeiro quintal de produção dos Estados Unidos, que tinha um PIB, na época, per capita muito baixo, e o custo de produção na China era baixíssimo. Só que hoje a gente sabe que a China virou uma potência, não só geopolítica, mas uma mega potência econômica. Existem cidades na China com PIB per capita até mais altos que cidades como cidades da zona do euro e dos Estados Unidos da América. Então a China não é mais uma nação pobre como era no final da década de 1970 do século XX. E esse custo de produção baixo que acabou disfarçando essa pressão inflacionária que já vinha carcomendo e pressionando todo o sistema financeiro mundial desde aquela época, e que teve artificialmente os custos de produção abaixados justamente porque houve uma transferência do quintal de produção do lugar mais caro do mundo, dos Estados Unidos, para a China. Só que essa realidade mudou dramaticamente, os custos de produção e de mão de obra na China também não são mais tão baratos assim. Já há cidades chinesas com PIB per capita mais altos, inclusive, que zona do euro e Estados Unidos.
Hoje o mundo vive um recorde absoluto de trabalhadores inativos, ou seja, quanto mais aposentados existem, quanto mais trabalhadores inativos existem, mais caro fica o custo do trabalho ativo. Ou seja, tudo isso conflui para que a inflação seja o novo normal. E por isso, por que eu estou falando isso? Porque hoje vocês podem ter certeza que hoje em 2022 não vai ter essa crise de hiperinflação de 2022 não vai ser objeto de uma solução tão fácil quanto aquela solução do Volcker em 1979, começo da década de 80, justamente porque não há mais quintais de produção barata no mundo. A Índia, Paquistão e Vietnã ainda podem ter um custo relativamente barato, mas a globalização acabou impondo um encarecimento nos custos de produção, inclusive nesses locais. A Índia não é um lugar tão mais barato assim para se produzir. Vietnã também não é um lugar tão mais barato assim para se produzir. Então, o que a gente pode perceber é que a inflação vai ser, a partir de agora, um novo normal, não só na zona do euro, como nos Estados Unidos da América. E falar em inverno cripto, desembarcar do mundo cripto num cenário apocalíptico desse, literalmente Mad Max, onde as pessoas literalmente podem até se matar por litro de gasolina, vamos colocar assim, é uma verdadeira insanidade. Não há nenhum inverno cripto. O que a gente está presenciando é só um movimento de acumulação da BTC que vai redundar numa explosão ascendente e superar aqui a VWAP mensal para se desdobrar nessa mega pernada impulsiva que vai levá-la a no mínimo 80 mil dólares. Então não se enganem achando que o presidente do Fed vai conseguir evitar uma hecatombe no mercado financeiro tradicional, porque ele não vai. Essa inflação que está se desdobrando nos Estados Unidos e na zona do euro vai carcomer o poder de compra da classe média, e isso, na atual conjuntura, em que o mundo está vivendo a reescrita do sistema financeiro internacional, com o dólar perdendo seu império de contrapartida contra commodities energéticas, isso vai impor soluções muito mais dolorosas, e eu ouso afirmar que a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos e na zona do euro. Por isso, desembarcar do mundo cripto num cenário desse é uma verdadeira insanidade. A BTC está simplesmente beijando aqui, testando as lowers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica para se desdobrar numa pernada impulsiva em direção a 80 mil dólares. E quando ela fizer isso, a gente dificilmente vai ver a BTC abaixo de um patamar de 65, de 60 mil dólares. Pode ser que ela bata 80 mil, dê uma agulhada para 60, mas dificilmente a gente vai ver a BTC novamente nesses patamares, até porque as lowers dessa grande grade curvilínea vão aumentando e vão buscar ali a faixa dos 60, 65 mil, ou seja, o que vai impedir a BTC de revisitar patamares como esse agora, que na minha leitura estão em nível de doação. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, vou fazer Luna sem falta hoje, Shiba Inu e a tríade do metaverso. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.